e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, eu percebo que tem irmãos que vai dando combustível para a gente fazer vídeos, né? E esses combustíveis são bons até, porque nos fazem ter motivos para transmitir a verdadeira mensagem do Evangelho genuíno. Não é um evangelho de ódio, um evangelho de destruição, de maldade, porque quando nós estamos falando a verdade, aqueles que não estão na verdade acham que nós estamos falando mal. Simplesmente assim. O Senhor Jesus, ele disse uma vez que ele derrubaria o templo, em 3 dias ele reconstruiria o templo. Ora, ele estava falando uma verdade, mas aquilo para aqueles que idolatravam aquele templo, acharam que era uma blasfêmia, que ele estava falando mal. Tanto é que isso foi um dos motivos pelo qual ele foi condenado à cruz, porque foi um dos motivos, porque eles não tinha nenhum defeito, não existia nenhum crime. Mas ele falou isso. Ele também chamou os sacerdotes de hipócritas, também falou que eram ladrões e salteadores, mas ele não estava atacando ninguém, ele estava falando a verdade. Então você percebe que quando você fala a verdade, você, para alguém que não está na verdade, ela se sente ofendida pela verdade. Ela não consegue refletir, raciocinar e considerar o erro. Por exemplo, eu fiz um vídeo agora há pouco e eu errei numa palavra. Falei uma palavra ao invés de eu falar... deixa eu ver se eu me lembro a palavra, irmão. Excluído... eu falei escolhido. Coisa simples. Mas uma irmã muito educada, uma pessoa, eu percebi, eu não sei de qual denominação, se ela é da congregação, se ela não é, para mim isso não importa. Porque ela foi educada no seu comentário, ela me repreendeu com uma educação que eu fiquei contente, porque realmente... eu vi que ela estava certa. Ela falou, irmão, você falou isso e não é assim, é assim. Na mesma hora eu agradeci a irmã e coloquei um corretivo lá no vídeo. Não fiz outro vídeo, mas coloquei. Irmãos, afinal, se eu ficar aqui brigando com todo mundo, aí eu não, né? Cada um tem um jeito de ser. Minha forma é essa, entende, irmão? Minha forma de trabalho. E eu falei, bom, hoje eu não faço mais vídeo, já falei bastante. Mas eu não podia ficar, eu não ia conseguir ficar sem responder esse comentário, porque isso me dá uma reflexão do que é quando a pessoa não entende o Evangelho de Cristo. Quando uma pessoa é indouta no Evangelho. Porque uma pessoa que tem um certo conhecimento espiritual ou uma espiritualidade, ela vai perceber que em maneira alguma, naquele vídeo que ela colocou esse comentário, eu não estava falando mal, eu estava falando a verdade. Né? Pode ser que tenha alguns vídeos que eu já falei coisas, mas agora Deus pôs no meu coração o desejo de não mais retrucar esses ataques, apenas usá-los para ensinar. Através deles, eles servem como eu uso a mesma pedra que atacaram em mim para construir uma escada para outros poderem galgar, né, a sabedoria de Deus. Porque às vezes nós acertamos quando vemos o outro errando. Não é? Você vê o outro cometendo um erro e o outro cometeu, você viu que não deu certo. Isso materialmente falando, aí você fala, não vou fazer desse jeito, peraí. Aí ele não orou para fazer, ele não fez com oração, então peraí, então eu vou fazer com oração. Está entendendo, irmão? Então a pessoa entrou aí e disse assim, ó, que eu tinha que ter um caixão. Olha que comentário maravilhoso de alguém que tem o Evangelho, né? Porque isso aí só pode ser de quem tem o Evangelho, não é verdade? Um Evangelho falso, mentiroso, que não é o Evangelho de Cristo. Infelizmente, eu não posso dizer isso outra coisa, né? Você tem que ter um caixão para colocar a língua e o outro para colocar o corpo. Eu agradeço a generosidade da irmã que falou isso, ou do irmão, porque para mim
comprar 2 caixões, vai ficar muito caro. A não ser que você que colocou o comentário aí me ajude financeiramente. Eu posso te dar o número da minha conta e você, então, compre esses caixões para mim, porque eu não tenho medo de morrer. Se você insinuou que eu tenho que morrer, que tem que colocar minha língua num caixão, meu corpo no outro, não tem problema nenhum, porque eu não espero nada desse mundo. A minha pátria não é aqui, e eu não estou aqui para agradar ninguém, e nem para mentir, para massagear ego de nenhuma instituição. Eu estou aqui para pregar a verdade em Cristo, não é? Então, por favor, você que pediu, você que falou aí que eu tenho que colocar uma minha língua num caixão e o corpo na outra, espero que você não seja também da congregação, não é? Porque, pelo amor de Deus, né? Você está sendo tão doutrinada assim, da onde você aprendeu isso? Em qual Bíblia você tirou esse versículo aí que você falou comigo? Parece que você não entendeu nada. E eu, com misericórdia aqui, vou lhe agradecer. Você está achando que eu sou sarcástico? Não. Eu deixei um Deus abençoe lá no teu comentário. E serviu para mim fazer esse vídeo, para mim demonstrar para os outros que o que vocês estão aprendendo não é bíblico. Certo, irmãos? Porque eu jamais falaria isso para uma pessoa. Por 2 motivos. Não só pelo motivo bíblico. Porque eu sou uma pessoa que aprendi a ter educação. Certo? Eu só falo isso quando a pessoa foge ou que ela fere as escrituras sagradas. Mexeu com a Bíblia, aí então você vai ver o diferente. Agora, mexeu comigo, não tem problema nenhum. Mas só que eu quero te ensinar para você não perder a vida eterna, porque acho que você não leu a Bíblia, ou não sabe nem o que está escrito. Você apenas é uma frequentadora de culto e vai lá, escuta e volta para casa e não sabe nem o que foi pregado, porque na verdade não foi pregado às vezes nada, porque você só escutou promessas e isso e aquilo, então você não conhece a Bíblia. Então foi bom esse comentário seu, agradeço, que daí dá para mim poder falar para você um versículo aqui, meus irmãos que vão acompanhar, serve também. Eu não quero teu mal, muito pelo contrário, você quis comprar um caixão para mim comprar pôr a língua, a minha língua é pequena, né? Talvez ela fale muito, tudo bem, mas estou aqui. Imagine aqui na Europa comprar 2 caixão, ia ser uma fortuna, mas quem sabe você pode me ajudar a comprar o outro, não é? Bom, para mostrar para você que eu não estou nem preocupado se eu vou morrer, se vão me pôr no caixão, se vão jogar eu dentro do mato, se vão me degolar quando o anticristo vir, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em falar de Jesus Cristo, do amor, de dizer para você que Deus te ama, que eu nunca vou desejar isso para você. Ao contrário, eu vou desejar que Deus te dê bastante saúde, muita paz e bastante felicidade, certo? E que você possa entender o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo, que nunca você vai escutar isso no evangelho de Cristo, certo? Porque Cristo nunca matou ninguém, nem mandou ninguém, nem falou que ia matar ninguém. Ao contrário, crucificaram foi ele por ele ser misericordioso, né? Mas a gente percebe que o evangelho que você está aprendendo, sabe o que quer dizer evangelho? É boas novas. Você não aprendeu o evangelho. Porque você não falou nada de boas novas. Você desejou a minha morte, certo? Louvado seja Deus. Não tem problema nenhum. Eu também não estou fazendo esse vídeo aqui para atacar você. Esse vídeo que eu estou fazendo é apenas para te ensinar. Não só você, mas a outros. Vamos ver o que está escrito aqui, irmão. E aqui Deus vai me dar de exortar alguma coisa para que você entenda. Ó, Romanos 12, versículo 21. Presta atenção. Isso é tão importante, esses comentários para mim, irmão, porque isso faz eu me dar inspiração, sabe? Como eu estou querendo fazer muitos entenderem a verdade que não está em mim, peço até que você examine se a verdade está em mim ou se está na Bíblia. Porque eu nunca vou dizer que a palavra que sai da minha boca é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela pode só passar por aqui e sair, irmão. Porque a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada que eu aprendi. Não é a palavra da boca de ancião, nem de cooperador. Para mim são todos iguais, porque eu também sou um ancião, só que eu não estou atendendo na congregação. Só isso. Eu conheço muito bem aonde eu fui, aonde eu fui colocar, aonde eu fui entrar, né, na cúpula que eu entrei. Então
Também não vou falar nada deles, muitos que estão lá estão saindo, então deixa tudo na mão de Deus. Mas eu quero preocupar com as almas, e com a tua que falou isso, e com outras também. Que teve um outro também que falou que eu estava prejudicando, tirando a fé. Bom, se for para mim tirar a fé de uma coisa que não é de Deus, eu até prefiro, porque a pessoa acreditar que uma placa, que um CNPJ vai levar ela para o céu, irmão, ela vai perder a alma dela. Porque naquele dia o Senhor vai dizer, não vos conheço. Porque você não confessou Jesus Cristo, você só falava no nome da sua denominação, e parece que Deus me colocou aqui para combater isso agora, irmão. Então, e para me combater com amor, não é com raiva nem com ira, certo? Então presta atenção. Para você que desejou minha morte aí, e para aqueles que não desejaram também, e os que vão desejar, eu só peço que, infelizmente, vocês não vão poder, se eu morrer, vocês não vão poder vir no meu funeral, porque eu estou aqui na Europa, e se eu não morrer também, né, irmão? Ah, e outra coisa, se eu morrer e subir para o céu, você vai ter que me suportar lá em cima se você quer entrar lá também, né? Mas como é que você pode entrar no céu desejando a morte do outro? Interessante. Eu fico pensando, eu desejar a morte da pessoa, mandar ela comprar um caixão, e depois eu querer ir para o céu, e já pensou em encontrar ela lá, irmão? Como é que fica essa situação? Eu tenho que acertar aqui na terra já, urgente, porque senão, irmão, não vai ter como entrar, né? Então eu gostaria muito que você, eu te perdoo, tá? Que você também me perdoe, que eu não quero magoá-la, mas eu tenho que deixar isso aqui até para os outros verem que eu não tô dando uma de humilde. Porque eu não sou humilde. Humilde é Jesus Cristo. Eu sou um miserável, certo? Se você se acha alguma coisa, então aí é problema seu. Eu não. Eu só tenho que te ensinar uma coisa, ó. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se você acha que eu estou fazendo mal em falar a verdade, mostre outra verdade para mim e vença a minha verdade com a tua verdade. Por quê? A minha verdade é essa. O homem nasceu no pecado. Essa é a minha verdade. E por conta disso, já nascemos com uma inclinação para atos errados. Essa é a minha verdade. Certo? E também podemos dizer assim, claramente, né? Se nós nascemos nós nascemos com essa inclinação, quando alguém vem nos aborrecer, o que acontece? Se nós estamos na carne, sem a guia do Espírito Santo, nós ficamos com raiva, nós queremos brigar, nós desejamos que o outro morra, não é isso? Que nem alguns aí falaram, não estou dizendo todos, né? E isso aí, irmão, é a forma de retribuição daquele que não tem Cristo. Ele retribui o mal com o mal. Porque quem não tem o Evangelho de Cristo não tem uma palavra cristocêntrica. Se ele não tem uma palavra cristocêntrica, ele vai desejar o mal do outro. Isso é normal. Eu não vou ignorar. Eu vou ficar assim penalizado, que a pessoa não entendeu nada. A pessoa está indo na igreja, escutando, e falando e dizendo que é a graça, quer dizer, já está mentindo, falando mentira, porque a graça é Jesus Cristo. E aí na hora ainda se você não gostou do que foi falado, sabe qual seria o ideal? Você pegar um versículo e provar para mim dentro das escrituras que eu estava errado. Ou se não, me mandar uma mensagem pelo meu e-mail, não é? E falar que gostaria de conversar. E educadamente nós conversaríamos e não teríamos problema algum de eu brigar, porque eu não sou aqui para brigar com ninguém, mesmo porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Realmente, de repente, eu terei que comprar um caixão mesmo, mas não precisa dois, talvez um só já basta. A não ser que venha aqui morra mais alguém junto comigo, ou que um seja para a pessoa que me desejou, aí é diferente, né? Mas eu não quero mal de ninguém, tá? Por isso no capítulo 12 de Romanos está escrito isso, irmão. Paulo está falando como que nós devemos viver a nossa vida, irmão. E muitos não estão vivendo esta vida que Paulo falou, que é uma nova vida como filho de Deus. Como filho de Deus eu não vou desejar tua morte. Você vai lá, você vai ver que eu fiz, que eu falei lá, irmãos. Nem a morte de ninguém. Você que está ouvindo, eu não vou desejar a morte de ninguém aqui. Eu vou desejar que Deus tenha misericórdia. Agora, por causa de uma denominação que está pregando coisas que estão fora,
das Escrituras, que pratica a transubstanciação, que eu acredito que você nem sabe o que é isso. Se algum dia alguém quiser saber, eu explico o que é transubstanciação. Tá? E a sua denominação faz, é uma doutrina romana. E você está aí, e você acha que aí está tudo certo. Mas ela faz a transubstanciação. E em nenhum livro, em nenhum apóstolo, em nenhum lugar nas Escrituras, você vai achar escrito que é para fazer a transubstanciação. Aí você vai me perguntar, explica o que é isso? Não vou explicar. Agora não. Porque se eu for explicar, você vai dizer que eu estou falando mal da sua denominação. Então, para mim não criar esse atrito, eu vou só dizer que a tua denominação pratica a transubstanciação, que é uma doutrina herética, certo? Sabe o que quer dizer herética? É uma doutrina que é uma heresia. Que Deus, não, eu tenho certeza que Deus, irmão, ele jamais vai querer uma heresia, um misticismo, né? Uma doutrina mística. Isso daí não é Deus, irmão. Nunca foi e nunca será. Entendeu? Deus não, com ele não tem misticismo. E você está servindo num lugar que você diz que é graça, mas que está cheio de misticismo. E se eu for te ensinar, você vai falar que eu estou falando mal. Né? Então a gente desanima até de falar. Mas tem outros que estão aí, irmão, que estão firmes, né? Estão contentes por estar aprendendo alguma coisa que é útil. Para você, irmão, que quer que eu faça um vídeo, um estudo até sobre a transubstanciação, sobre algumas doutrinas romanas que estão dentro da sua instituição, eu posso fazer, certo? Mas depois eu não quero dizer que você venha falar para mim. Hoje está difícil de achar algo, não tem perfeição. Também não vou julgar, dizer que por isso vai se perder alguém, não. Mas a cúpula que está fazendo isso, o sistema, ele sabe que está errado. Por que ele faz? O povo não, né? Então, irmão, sempre desejar o mal não é bom. Desejar o mal é querer o mal da pessoa, né, irmão? Quando alguém nos faz algo ruim, irmão, temos é que perdoar e não querer vingança. Porque se eu quisesse vingança do que fizeram na minha vida, do que falaram de mim, eu teria me vingado. Hoje eu teria muito dinheiro. Certo? Porque hoje a congregação processa todo mundo. Eu tenho documentos que eu poderia processar a congregação. Mas eu não processo e nunca vou processar. Sabe por quê? Porque eu não tenho interesse de prejudicar ninguém, irmão. Os vídeos que eu faço aqui é para que vocês entendam que nós temos sim que procurar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Aí você fala, você já falou isso 10 vezes hoje. É porque já me xingaram mais de 20. Até que eu estou falando pouco, né? E estou pregando aqui, estou aproveitando esse vácuo que você deixou para mim aí, para me pregar. Eu estava com um desejo de pregar mais um pouco, então aí apareceu isso daí. Essas pessoas que retribuem aquilo que recebem na mesma moeda, se forem tratadas bem, tratarão os outros bem. Então eu estou te tratando bem para ver se dá certo, né? Para ver se realmente você vai... Esse é o ensinamento de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro ensinamento. Né? E o ensinamento dele, irmão, é mais profundo. Ele disse assim, amai até aquele que vos aborrece. Abençoai e não amaldiçoeis. Você já leu isso na Bíblia? Agora eu já vi um ancião, você não quer que eu fale, né? Porque vai dizer que eu estou falando mal. Mas eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Ele pregou em cima do púlpito que se você sair daqui hoje, quando você chegar ali na esquina, a morte já está te esperando. Ó, que evangelho maravilhoso esse, né, irmão? Desejar a morte do outro, não quer saber se o outro tem filho para criar, não quer saber se o outro tem... se a esposa do outro é enferma, que tem um problema de saúde que depende daquele esposo para poder... Não, quer saber de nada. Esse Deus aí que você está falando nele, que esse irmão pregou, esse Deus eu não conheço. Porque Deus ele não está preocupado com agora.
A pessoa pode sair, pode ir para onde ela quiser agora, e Deus pode deixar ela viver até os 90 anos. Porque viver sem Deus, meu irmão e minha irmã, até é fácil, não é difícil não. O problema é morrer sem Deus. E morrer sem Deus não quer dizer que a pessoa dentro de uma igreja vai morrer e Deus vai estar com ele. Às vezes ele está dentro da igreja e vai morrer e vai ficar sem Deus, porque não está aprendendo nada, só vai ali. E ao contrário, quanto mais ele vai ali, mais ele põe um peso para a condenação dele, porque ele escuta a palavra que é lida, pelo menos a lida ele escuta, e a que é pregada nem o pregador também não sabe explicar, às vezes explica tudo errado, que nem esse daí, que falou que ia matar não sei quem. Isso é um matador, isso aí é uma... Esse que pregou, eu não estou falando mal dele, mas a instituição devia ver isso daí, irmão. Esse homem aí, o que, que ele é? Esse homem aí é um feiticeiro, é um homem que quer o mal do próximo, é um homem que quer ver a morte do outro, sem saber nem se o outro tem família, se não tem, se tem filho, se não tem, se alguém depende dele, se não depende. Não, para ele tem que estar ali. Se a pessoa está ali, tá bom. Entendeu, irmão? E às vezes está ali e ele nunca nem visitou a casa da pessoa para saber como é que a pessoa está. E a pessoa às vezes vai lá, leva tanta paulada que tem uma hora que não aguenta. Porque não tem caridade, não tem o Espírito Santo, não tem o amor de Deus, não tem Jesus Cristo e não sabe o que é o bem. Porque quem não tem Cristo não tem o bem. Não tem, irmão. Ah, mas ele é batizado, mas ele está no ministério, mas não tem o bem. Pode ser o que for. Judas também era batizado. Judas também ocupava o ministério. Mas ele traiu o Senhor Jesus, irmão. Então nós temos que ter cuidado. Em outra carta, irmãos, que nós podemos relatar é em Gálatas. Nós podemos ver em Gálatas também, que fala de nós não nos cansarmos de fazer o bem. Por quê? Muitas pessoas cansam de fazer o bem. Pregar o que eu estou pregando aqui não é desejar mal, é fazer o bem. Porque quando você escutar essa pregação, se a tua mente abrir, você vai pensar, peraí, o irmão tem razão. O outro lá falou mesmo que não sei quem ia para onde? A morte estava esperando ele, né? Se ele for uma cabeça fraca, irmão, chega lá ele morre mesmo. Você sabia disso? Porque o diabo, irmão, ele também faz isso, para que os outros comecem a ter medo daquilo ali. Não, vamos ficar aqui mesmo, morreu mesmo, né? Irmãos, esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele vence o mal com o bem. E esse é um dos motivos pelo qual devemos sempre estar em oração. Pedir a Deus que nos dê paciência. Por isso que eu estou respondendo aqui. Não podemos esquecer que nós temos que seguir a Jesus Cristo. E quando a gente escuta alguma coisa que não faz bem, nós achamos que não faz bem para a nossa denominação, ou não faz bem para nós, vamos meditar, vamos procurar saber, porque vocês também fazem isso. Talvez essa pessoa que falou isso, ela não conhece, talvez ela é nova de caminho, não sei, mas eu sou bem velho de caminho, eu sou do tempo que olhava para uma pessoa de uma outra igreja, mudava de calçada, não chamava de irmão, falava que era sectário, e que não era irmão, era primo. Eu sou desse tempo, irmão. Agora as coisas estão mudando, então essas pessoas pregavam o ódio contra as outras denominações, enquanto as outras denominações não falavam nada. Hoje, devido ao que está acontecendo, mulheres apanhando do esposo, pais expulsando filhos de casa, né? Eu sou testemunha disso, irmão. Eu atendi a obra, né? E cortando-se liberdade porque o menininho lá estava de short, o outro, tadinho da criança, 8 anos de idade, pediu para ir no banheiro na reunião de jovens, no local, irmão. Eu estou falando mal? Estou falando a verdade. E pediu com toda educação pro irmão lá, irmão, deixa eu ir no banheiro. O irmão falou, não, espera acabar o culto. Estou falando mal. Eu estou falando algo para você não fazer, irmão.
Serve de exemplo. Você nunca participou de uma reunião de ministério, você não sabe que eles falam isso direto, ensinam isso direto. Então eles estão falando mal também. Então eles estão falando mal. Vocês pensam que eles não falam essas coisas? Isso que eu estou falando aqui, eles falam na reunião. Ensinam na reunião. Esse fato aqui que aconteceu, que eu vou contar agora, foi falado em reunião. Certo? Para que não houvesse outro tipo de acontecimento desse, porque uma família quase parou todo mundo por causa disso. O menininho estava querendo fazer xixi no banheiro, tadinho, pequenininho, 7 aninhos. O determinado lá que estava na frente, que eu nem vou falar que ministério que tinha, porque senão você vai falar que eu estou falando mal, ele falou, sabe o quê? Não, o menininho não estava aguentando, ele estava assim. Chegou o pai e a mãe dele na minha casa, irmão, porque o pai dele estava afim de pegar o irmão lá e, ó, também não estava muito cheio de caridade, não. Mas, irmão, se põe no lugar dele. O menininho quase fez xixi na calça, irmão. O menininho saiu da igreja assim, com a mãozinha assim, foi molhando a calça, tadinho. E sabe o que ele falou pro menininho ainda, lá de cima, para todo mundo ouvir? Para uma criança, isso é caso de polícia, irmão. Ele falou assim: por isso que essa obra não vai bem, por causa desses tomates podres que estão dentro da caixa. Será que é mentira minha isso? Ah, não pode falar isso? Ah, não pode? Não pode para você. Mas dentro da nossa reunião pode. E na nossa não, porque eu não estou participando mais disso. Mas dentro da reunião pode. Falaram na reunião, então não devia ser falado também. Porque é uma reunião secreta. Falaram por quê? Para poder ensinar o irmão que falou isso para não falar mais, né? Mas ninguém teve coragem de falar com o irmão. Porque o irmão era bravo. Tá? Se fosse falar com ele, a coisa ia ficar diferente. Não era fácil dele sair na mão com a pessoa que fosse ensinar ele. Eu conheço, eu fui dar um conselho, quase aconteceu isso. Com amor, hein? Imagine se eu fosse duro. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, vamos ficar na palavra de Deus, na sabedoria de Deus, na paciência, para que nós tenhamos vitória. Não vamos esquecer que agora nós somos seguidores de Jesus Cristo. Não vamos desejar o mal para ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Não vamos tomar atitudes precipitadas. Vamos procurar ter cuidado, irmãos. Se você não conhece, não tem condição de responder um comentário, não responda, não ponha comentário, irmão. Porque sabe o que vai acontecer? Eu não vou tirar o teu comentário, vai ficar ali. E alguém vai entrar e vai causar problema. E eu não quero isso. Porque eu estou ensinando, Deus me está cobrando isso. Não é que eu não fazia vídeos assim, agora eu estou fazendo. Estou aproveitando esses comentários malignos, diabólicos, para poder ensinar a pessoa que isso não vem de Deus, né? Temos que andar como filhos da luz, Efésios 5, versículo 8, e não como os filhos das trevas. Nós vivemos num mundo mau, mas Jesus nos chama para sermos diferentes, não é verdade? Para espalhar o amor. Estamos no meio de uma guerra que acabará somente quando o Senhor Jesus voltar. E espiritualmente você cria uma guerra quando alguém te explica a verdade. Você quer ficar no lugar que você está? Problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você está indo para o abismo, só isso. Se não houver uma mudança radical, se não esquecerem, se bem que já tem vários servos, eu não estou culpando ninguém, porque eu sei que tem vários servos que eu já vi na internet pregando coisas certas. Eu já vi. Um irmão mesmo pregou. Você, irmão, que fala que a graça de Deus é só aqui na congregação. Ele pode falar, então ele está falando mal? Ele falou. Procura aí, o irmão lá do Matão, procura aí, eu não vou falar o nome dele aqui, procura o vídeo dele. Eu posso até falar, procura o vídeo do irmão Valdir do Matão aí dando conselho. Procura, vê se ele não vai falar que pastor, presbítero, ancião, diácono, é tudo a mesma coisa. Entendeu? Ele falou certo. Eu vou julgá-lo, vou dizer que tá, ele falou certo. Mas você, de certo, está escutando. Um lugar prega uma coisa, outro lugar prega outra, e começa aquela guerra dentro do ministério que você nem sabe. Um querendo matar o outro. É verdade, irmão.
Você nem sabe que tem pessoas que já foram até ameaçadas de morte, tá? Só que deixa pra lá, irmão. Eu não vou entrar nisso aí, porque aí eu tenho que mostrar prova, tenho que falar tudo, e eu não quero me incomodar com essas coisas, então eu não vou falar mais nada sobre isso. Só tenho que dizer para você, irmão, vamos viver o Evangelho de Cristo, porque estamos chegando no final, irmãos. Nós precisamos lutar contra o pecado, não deixar que esse mal entre em nós, que essa doutrina de exclusivismo, isso faz mal, irmão. Você não está entendendo que você achar que você só tem a salvação, que a sua denominação só que vai salvar, você está trazendo para você mesmo uma condenação. Imagine se a outra denominação que você falou que não ia salvar, se salva. Como é que você vai se apresentar diante de Deus? Você já pensou isso? Você xingou, você falou que era primo, você disse que era aceitar, você disse que não sei o quê. Isso acontecia muito, tá, irmão? Vocês não vêm dizer pra mim que não. Eu tô com uma Bíblia online aqui, tá, irmão? Tô tirando o versículo aqui da Bíblia, certo, irmão? Então, só para encerrar aqui, né? No Efésios 5 lá, que nós temos que viver e mostrar mesmo, realmente, que nós somos filhos da luz, não filhos das trevas. Então, irmão da congregação cristã, que colocou comentários aí, e me chamou para mim comprar caixão, que não sei o que. Fica tranquilo, você já está perdoado, certo? Mais uma vez, alguém já me aconselhou, não responde, deixa para lá. Não, irmão, é bom que eu responda. Isso faz bem para que os outros vejam que tipo de evangelho está sendo ensinado e que tipo de pessoa que está indo na igreja. Que Deus tenha misericórdia. Quem sabe através desse vídeo essa pessoa se converta, porque ainda não converteu. Porque quando a pessoa deseja o mal do outro, é porque ela não converteu, irmão. Está escrito, se no teu coração você desejar o mal do teu irmão, já no teu coração você é homicida. E o que está escrito em Apocalipse? Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Mas ainda dá tempo, irmão. Você dobrar o joelho e pedir perdão. Nem precisa me procurar, nem colocar comentário. Peça perdão aí sozinho, já está perdoado por mim. Isso aí não me ofende nada. Só que se amanhã ou depois você souber que eu morri, saiba que eu vou usar um caixão só. Só isso, tá bom? Mas eu não vou morrer agora não, você vai ter que escutar. Ninguém mandou você entrar aqui, não é? O canal é meu, você entrou porque quis, não é verdade? Então, louvado seja Deus. Irmãos, vocês que estão firmes, irmãos, vocês que estão crendo no verdadeiro evangelho, vocês que receberam a luz de Deus, compreenderam que é só Jesus Cristo que salva, que não tem salvação em mais ninguém, só em Jesus Cristo. Irmãos, entendam que lutas nós vamos ter mesmo. Quando nós começamos a falar de Jesus Cristo, nós somos perseguidos. Para quem viu um vídeo que eu fiz agora há pouco, cristãos, irmão, o que está acontecendo aqui em Portugal e no Brasil não é nada do que está acontecendo no Paquistão, no Oriente Médio. Irmãos, só que isso está se aproximando, vai chegar no Brasil. Vai! Olha, vocês podem marcar o que eu estou falando, irmão. O êxodo de muitas pessoas de outras nações que creem em outro Deus. Não quero dizer que eles sejam pessoas ruins, mas entre eles existem aqueles que são extremistas. E esses extremistas é que também existem dentro da congregação. Existe crente extremista, existe crente feiticeiro, irmão, que é o mal do outro. E se ele vê o outro cair, ele não fala nada, mas ele dá risada por trás, ele mostra uma alegria. Eu sou testemunha disso, irmão. Isso não é evangelho, isso é diabólico, satânico, isso leva a pessoa para o inferno. Então você que está abrindo seus olhos, pense bem em Jesus Cristo, fuja de tudo aquilo que, quando você escuta uma pregação que não é cristocêntrica, que não fala nada de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, aquele irmão pregar que se você não vir mais aqui, você não vai ter a vida eterna, quer dizer que só lá que tem a vida eterna, então? Quer dizer que não é em Jesus Cristo? Depende de 4 paredes, né, que foi fundada em 1910, que nem foi em 1910, né, porque vocês não sabem a história verdadeira. Foi fundada bem depois, irmão. Nem o irmão Franciscão, que fundou a primeira denominação, que nem tinha esse nome de Congregação Cristã no Brasil, nem ele não ficou aí, irmão.
Se ele tivesse hoje aqui e fosse pregar lá no Brás, era capaz de eles mandarem embora, queria mandar mudar tudo. E a primeira ele ia ter que rebatizar de novo, porque o rebatismo ele foi criado pelo irmão Recier Lavander, certo? Não existia, o irmão Franciscão não pregou o rebatismo. O irmão Franciscão foi batizado numa igreja que muitas vezes naquela época chamavam de seita. O irmão Franciscão não chamava de seita. Mas ele saiu decepcionado do Brasil, ele saiu decepcionado, ele deve ter ficado com muito desgosto de ver o que aconteceu. Mas vai fazer o que, irmão? Né? Acontece com todo mundo. Mas eu não estou aqui para criar nenhuma divisão. Se quer ficar, fique. Não quiser, não fique. Entendeu? Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com você, a tua alma. Você pode dizer, mas o que você tem a ver com isso? Bom, o Senhor Jesus mandou eu ter a ver com isso. Se não mandou você, então você está fora da palavra. Porque o Senhor Jesus falou para mim amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu quero ir para o céu. Então o que eu devo desejar para o meu próximo? Que ele vá para o inferno? Eu quero que ele vá para o inferno. A irmã lá desejou que eu morresse, né? E que comprasse 2 caixões, né? Imagine se eu desejasse para ela a mesma coisa. Que evangelho seria esse? Então eu não posso desejar isso, irmão. Jamais. Tá bom, caríssima irmã? Para você, eu nem desejo caixão nenhum. Quero que você viva, crie os teus filhos, se você tem filho. Trate do teu esposo, seja uma boa dona de casa. Que você seja fiel a Deus e que você possa herdar a vida eterna. É o que eu desejo de você. Agora, de mim, você não precisa desejar nada não, porque o que está marcado para mim passar, eu vou passar, independente de você querer ou não, e não vai precisar 2 caixão, isso eu tenho certeza. Tá bom, irmã? Fica com Deus, Deus abençoe, e os irmãos marquem esse vídeo, irmãos, porque esse vídeo é de grande ensinamento, demonstra para nós qual é o evangelho que nós estamos aprendendo. Certo, irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, e que Deus possa, aquilo que eu desejo para mim, de bem, de bom, de maravilhoso, possa cair sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E ó, amo vocês. Até a irmã que falou que eu tinha que ter 2 caixão, tá? Não vou mostrar minha língua para a irmã, porque ela é pequenininha, não é tão grande como a irmã falou. Mas eu vou, ó, um ósculo santo no coração de todos vocês. E orem por mim, que eu estarei orando por todos vocês. Inclusive por meus queridos irmãos que estão inscritos nesse canal. Vocês são pessoas especiais para mim. Amo vocês, ok? E não é hipocrisia não, como a irmã falou. É verdade, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus. Não julgueis, hein, a minha pessoa. Julgue só as minhas palavras. Vejam se elas não são bíblicas. Se elas não forem bíblicas, você entra aí e fala que não é bíblica. Mas não vem falar coisa que não tem nada a ver, porque para mim simplesmente não vai valer nada. Deus abençoe. Graça e paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo reine sobre nós em eterno. Amém.